Olá, está no ar o Semana Legislativa, o nosso telejornal com resumo das notícias que marcaram a semana aqui na Câmara e na nossa cidade. E vamos aos destaques desta edição. O projeto da LOA de 2024, a Lei Orçamentária Anual, já está em tramitação na Câmara. O projeto recebeu 22 emendas dos parlamentares e também vai ser tema de uma audiência pública. O projeto aprovado na Câmara prevê ampliar o número de lixeiras subterrâneas na cidade. Elas são mais higiênicas e diminuem os custos da coleta. E não parou por aí, você também vai conhecer o projeto que quer divulgar nomes de pacientes desconhecidos internados nos hospitais públicos para facilitar o contato com a família. E ainda a proposta que cria na cidade uma feira sobre o empreendedorismo feminino. E vamos te mostrar também como foi o resumo da sessão da terça-feira, que contou com debates e votação de documentos em plenário. E ainda uma matéria especial sobre o Dia do Saci, nada de Dia das Bruxas. Aqui no Brasil, 31 de outubro é uma data para valorizar o papel dessa figura tão importante do nosso folclore. E seja muito bem-vindo, está no ar o Semana Legislativa. E agora o tema é o Orçamento de São José. A LOA, a Lei Orçamentária Anual de 2024, já está aqui na Câmara e os vereadores estão analisando a proposta. Ela é muito importante porque define como a Prefeitura vai distribuir as verbas e investimentos do município e cabe aos vereadores acompanhar de perto a matéria para garantir que as metas vão seguir os interesses da população. O projeto da LOA, Lei Orçamentária Anual de 2024, já está em tramitação. A proposta encaminhada pela Prefeitura recebeu parecer favoráveis da Comissão de Justiça e Economia do Legislativo. O texto prevê um orçamento de 4,6 bilhões de reais para o município no ano que vem. O valor é cerca de 12% maior que a receita do ano passado, fixado em 4,1 bilhões de reais. Todo ano a gente revisa os valores de receita que o município vai receber, com base em dados históricos, né, geralmente dos últimos 3 anos, e também analisando como que está o cenário econômico e a possibilidade da Prefeitura fazer alguns convênios, algumas parcerias com outros entes para poder desenvolver algum projeto aqui dentro do município. Então, muito dessa evolução do orçamento vem do próprio reajuste que ele sofre anualmente e de alguns projetos que possivelmente acontecerão ano que vem. A Lei Orçamentária Anual é um instrumento de programação das ações e serviços que serão executados na cidade. Ela é responsável por determinar quais as prioridades e metas da administração municipal, como gastos e investimentos em diversas áreas. De acordo com a proposta encaminhada, as secretarias de Saúde e Educação devem receber a maior parcela das verbas, com aproximadamente 1 bilhão de reais cada uma. A aplicação dos valores na saúde e na educação, elas vêm de uma imposição legal, né? Então a gente tem na Constituição Federal a obrigatoriedade de aplicação de 25% dos recursos municipais em educação e 15% em saúde. Atualmente no município, a gente tem extrapolado essa aplicação na saúde que chega muito perto também dos 25%. Então, basicamente do orçamento total do município, fica 1/4 com a educação e 1/4 com a saúde. Para a elaboração do projeto, obrigatoriamente, o poder público precisa realizar audiências públicas. Ao todo, 7 já foram feitas e a próxima acontecerá em novembro, na Câmara Municipal. De acordo com Alexandre Nogueira, as maiores demandas apresentadas foram pedidos de melhoras nos atendimentos dos postos de saúde e escolas, além da prestação de serviços nas áreas de mobilidade urbana e manutenção da cidade. Historicamente, as demandas que a população mais exige da Prefeitura têm relacionamento com educação e saúde, né? A melhora de atendimentos, a criação de novos serviços nessa área e também de mobilidade, né? Então, operação tapa-buracos, recapeamento, construção de novas ruas, estradas
geralmente são os demandas que mais aparecem para a gente nas audiências públicas. A Câmara Municipal deve fazer uma audiência pública feita pela Comissão de Economia, né, para apresentar o orçamento e ouvir as reivindicações. Antes de ir para a votação, o documento ainda vai ser analisado pelos vereadores, que podem propor emendas ao projeto, para assegurar que a proposta vai atender às demandas da população. As emendas elas têm algumas regras a serem seguidas, inclusive no próprio regimento interno da Câmara está prevista. Não pode aumentar o valor global do orçamento com emenda parlamentar. Então, geralmente os vereadores trazem as emendas sugerindo troca de recursos entre um projeto previsto na LOA para outro, e isso é avaliado tanto pela equipe técnica aqui da Prefeitura, quanto pelo secretário e pelo prefeito, que é uma avaliação política, para ver a possibilidade de atendimento ou não das emendas. O orçamento vai ser votado até o início de dezembro. Ele está detalhando quanto vai gastar por secretaria. É fundamental, né? Porque é dali que você, o ano que vem, sabe como é que a prefeitura vai fazer os investimentos, tanto do ponto de vista social, como também das obras. E uma cerimônia especial realizada aqui na Câmara condecorou profissionais que atuaram na construção do Memorial Heróis de Alcântara, que homenageia cientistas que perderam a vida na maior tragédia do Programa Espacial Brasileiro. O grupo responsável pela obra recebeu a medalha Heróis de Alcântara. Pessoas envolvidas no projeto do Monumento Heróis de Alcântara foram homenageadas na Câmara Municipal. Ao todo, 12 pessoas, entre militares e servidores do DCTA e funcionários da Prefeitura, receberam a medalha de honra. A entrega da honraria foi conduzida pelo vereador Fabião Zagueiro, que também recebeu a homenagem. Por trás, tem as pessoas também que fizeram a parte de construção, a parte de desenvolver o projeto. Então essas pessoas mais justas também de ser homenageado com essa medalha, né? Uma medalha que, como eu falei aqui com o capitão, mostra a proximidade, né, dos amigos queridos que se foram, mas ao mesmo tempo a saudade se torna em parte de felicidade. O Monumento Heróis de Alcântara, inaugurado em agosto na região sudeste de São José dos Campos, guarda a memória das vítimas do acidente considerado o maior desastre do Programa Espacial Brasileiro. A tragédia aconteceu em agosto de 2003 e causou a morte de 21 pessoas, entre técnicos e engenheiros, que trabalhavam no desenvolvimento do foguete VSL. A Bíblia até nos ensina que a gente deve dar honra a quem merece honra. E realmente essas pessoas todas envolvidas nesse grande projeto e esse feito que foi realizado, como ele disse, não para dentro do CTA, e sim para fora das portas do CTA, para a cidade. E virou realmente um lugar onde tem um monumento que se torna um monumento histórico para a nossa cidade. A gente sempre passava, né, foi uma área que a comunidade sempre usou, como parte de esporte, com um gramado lá super bonito, mas aí o capitão Marcos veio com a ideia de fazer um monumento que trouxe muita alegria ali para a região, né? Além de visitas, a própria comunidade agora ajuda a cuidar. A entrega das medalhas marca também a celebração de um projeto fruto da união do DCTA, Câmara Municipal e Prefeitura. Para o capitão Marcos Roberto da Costa Lopes, o monumento faz memória aos heróis que deixaram um legado na história do Programa Espacial Brasileiro. Os heróis de Alcântara, eles são heróis da cidade de São José dos Campos. Eles são heróis do Instituto de Aeronáutica e Espaço, eles são heróis do DCTA, eles são heróis da Força Aérea Brasileira, eles são heróis do Estado de São Paulo e eles são heróis do Brasil. E essa história não vai ser esquecida, o nome deles vai estar lá para sempre nesse monumento, as crianças vão poder ver quem eram eles, os parentes deles, os filhos, os netos vão chegar lá e vão dizer: aquele ali é meu pai, aquele ali contribuiu para a ciência e tecnologia do nosso país. Isso aí é muito importante para as gerações futuras. Não podemos esquecer dos nossos heróis.
E um projeto aprovado pelos vereadores vai criar um sistema viário rural aqui para São José. Com isso, 85 estradas do município serão oficializadas e vai ser possível trazer mais infraestrutura para esses locais. A matéria também tem um impacto social, já que vai ser possível garantir endereços a quem mora nessas áreas e assim fica mais fácil ter acesso a uma série de serviços. A Estrada Municipal do Jaguari preserva a calmaria e a tranquilidade da zona rural de São José. Além dos carros, os cães também costumam passear por aqui. Tudo isso sem deixar a segurança de lado. Agora todo esse sossego também vai ser acompanhado de maior infraestrutura. É que a estrada vai compor o sistema viário rural do município, fruto de uma lei aprovada pelos vereadores. E não é só a Estrada do Jaguari que faz parte dessa lista. Com o projeto de lei aprovado pela Câmara, 85 vias municipais foram oficializadas. São 460 quilômetros de caminhos e ruas como essa, que agora poderão receber serviços públicos. Todas as estradas foram nomeadas e receberam um código único, que permanece o mesmo caso haja mudança no nome da via. No caso da Estrada Municipal do Jaguari, o nome ficou SJC 70. Segundo o secretário de Urbanismo e Sustentabilidade, além da chegada de encomendas e correspondências, a mudança também vai permitir mais efetividade em ações da polícia e SAMU. Então agora tem endereço, eu posso utilizar um serviço, eu posso solicitar comércio nesses sistemas de entregas e também em razão da localização. Em eventuais ocorrências, chamar a polícia, atendimento médico, hoje você tem uma localização, pode acessar por GPS, então toda 100% da malha viária rural hoje está oficializada e mapeada, oferecendo esse serviço para os proprietários, para também os usuários, visitantes, turismo, enfim, todos se beneficiam agora de um sistema mapeado. O sistema viário rural também prevê critérios para a oficialização de novas estradas. Poderão receber o benefício áreas com pelo menos 15 anos de uso comum e locais que abrigam propriedades produtivas ou residenciais. Essa oficialização, que foi aprovada agora recentemente na Câmara Municipal, ela atende a toda a norma federal, que diz o que é via, viela, passagem. Então tem todo um critério para essa denominação e também futuramente, quando trabalharmos no aspecto de melhoria na sinalização, também tem que atender a toda a legislação federal que rege isso. Para a Câmara de São José, a nova lei vai atender muitas famílias da zona rural, que antes não tinham acesso a serviços básicos. Segundo os vereadores, é um dever do poder público garantir a dignidade e a qualidade de vida de todos os cidadãos, principalmente aqueles que moram em regiões mais distantes do centro. Olha, primeiro de tudo, quando você vai trabalhar qualquer planejamento de uma cidade, você precisa saber as ruas, certo? As metragens, certo? Você não pode ter ruas, como eu vou dizer assim, duplicadas. Então esse projeto ele é um início também de uma organização aí viário no sistema rural. A partir dessa primeira organização, você vai decodificando tudo isso dentro dos mapas na prefeitura. É claro, é bom dizer para as pessoas que estão nos assistindo, que é uma primeira parte. A partir desse levantamento que a prefeitura fará com o projeto de lei que ela enviou, outras ruas também serão inseridas, mas um começo de organização e planejamento para principalmente as pessoas que moram nessas regiões. E falando de inclusão, pais e familiares de autistas participaram de uma atividade voltada para a troca de experiências e informações sobre o autismo, conhecida como Blue Day, ou Dia Azul. São atividades gratuitas e recreativas que servem para conscientizar sobre o transtorno do espectro autista. A Câmara apoiou a iniciativa. Açúcar, tempero e tudo o que há de bom. Aos poucos, a receita da diversão foi ficando pronta. E logo chegou o elemento principal, ou seja, as crianças. No basquete e no futebol. Eu gosto bastante de futebol sabão, então com certeza eu vou ficar nele.
porque aqui no Coisa de Água a gente já tá brincando aqui, né? Tá muito divertido, um monte de brinquedo. Eu já brinquei nesse, no pula-pula, comi picolé, comi algodão doce. Toda essa animação aí aconteceu no Centro da Juventude durante a 3ª edição do Blue Day, um evento voltado para a inclusão de crianças com TEA, o transtorno do espectro autista. Aqui tem as atividades que os nossos colaboradores nos ajudaram, né? Então são atividades infláveis, que é para as crianças não se machucarem, algodão doce, pipoca, sorvete, a prefeitura que está nos apoiando com a rua de lazer e também com o pessoal do RIA, da prefeitura, né? Que fala bastante sobre autismo. E o objetivo desse evento é a confraternização das famílias, a conscientização do autismo, né, que os autistas existem, que eles estão aqui e que nós precisamos cuidá-los. O Blue Day foi promovido por diversas ONGs e grupos de apoio aos autistas em parceria com a prefeitura. Para os pais, momentos como esse são importantes para a interação social das crianças em um local de respeito e segurança. É uma oportunidade de convivência, né? Que hoje em dia ainda há preconceito pelo fato do autismo, poucos conhecem. Então é uma maneira de todo mundo conhecer o autismo, saber como que é. Os autistas precisam ser incluídos em qualquer lugar, né? Então é um evento importante, né? E eu fico muito feliz de estar participando. E o meu filho agradece, né, por mais que ele não consiga falar. Como eles têm essa dificuldade maior em participar dos outros eventos, acredito que esse evento é muito importante para eles poderem saber que eles também podem brincar, né? Não são em todos os lugares que eles são aceitos. Então aqui é exclusivamente para eles, é bem legal mesmo. E o que será que a criançada mais gostou? De cantar música. O pula-pula, esse... Eu acho que é esse aqui e esse aqui. Todos. De água e esse daqui. Comer sorvete. O negócio de pintar a cara. A coisa que é deslizar, sabe? É pula-pula e escorregador. E já peguei um picolé de leite condensado. Além das brincadeiras, brinquedos e guloseimas, o Blue Day também contou com postos de aferição de pressão, atendimento médico e um ponto de orientações da prefeitura para as famílias de autistas. Um dos assuntos abordados no atendimento é a Carteirinha Municipal do Autista, que é fruto de um projeto de lei criado por alguns vereadores da Frente Parlamentar em apoio à pessoa com autismo. O município já está indo para 3 anos de carteirinha do autista, são quase 1.500 carteirinhas emitidas. É uma carteirinha que dá além de garantir o atendimento para as pessoas, o atendimento prioritário, garantir o respeito, também é um instrumento de extrema importância para a política pública. Nós hoje conseguimos saber onde tem mais autista, faixa etária, os bairros onde eles estão, né? Para a construção de políticas, isso é de extrema importância. A gente acaba tendo um censo do autismo aqui no município. Além de proporcionar um ambiente de diversão e convivência para as crianças autistas, a ideia do Blue Day também é dar visibilidade para a causa e conscientizar a sociedade sobre a inclusão das pessoas com TEA. A importância da gente fazer essa junção é fazer uma conscientização de forma mais lúdica, mais prazerosa e até mesmo das famílias se conhecerem, porque muitas famílias de autistas, eles não se conhecem, eles conhecem através de grupos de WhatsApp, né? Então um conversa com o outro pelo grupo, mas aí fala assim, nunca vi, aí fala assim, então vamos reunir todo mundo e vai se conhecer, não vê a fotinha, eu conheço aquele lá da fotinha, aí já troca ideia, troca experiência e também é legal para as pessoas que não têm filho autista, a estarem juntos, a conhecer uma pessoa com autismo e de forma mais lúdica, mais prazerosa, fazer essa integração entre crianças típicas e não típicas. E agora eu converso com os pais e responsáveis. Você tem controle sobre os sites que os seus filhos acessam na internet? Para ajudar nesse cuidado, o Ministério da Justiça lançou uma plataforma digital com informações e dicas para combater crimes cibernéticos contra crianças. É uma espécie de guia digital que vai orientar as famílias sobre como monitorar o acesso das crianças no mundo da internet. A informação cabe na palma da mão. A notícia, a pesquisa, o entretenimento. Os smartphones foram criados para facilitar o acesso a conteúdos diversos e encurtar as distâncias físicas. Porém, os aparelhos não são tão inofensivos assim. Fernanda é publicitária
e conhece bem os riscos que a exposição às mídias digitais oferece. Muito difícil, porque a criança hoje, quando não está no celular, está na TV, né? Então são duas telas. Mas a gente tenta realmente colocar um limite, distrair a criança com outras brincadeiras. A minha sobrinha, por exemplo, de 4 anos, a gente tenta colocar atividades de pintura, coisas que a gente fazia antigamente, resgatar um pouco da nossa história para trazer para a atualidade, porque eles já nascem conectados. Enquanto rolamos a tela, nos distraímos facilmente e numa fração de segundo somos levados para a realidade virtual. Somos capazes de ficar minutos e até mesmo horas sem perceber que passou todo esse tempo. Agora, se isso acontece com os adultos, imagina com as crianças e jovens. O acesso às redes sociais representa muitas oportunidades, mas também riscos. Segundo este advogado especialista em crimes virtuais, os casos envolvendo crianças e adolescentes são comuns no país e existem vários tipos. Entre eles, pedofilia, cyberbullying, que é o bullying virtual, e pornografia infantil. Tem o roubo de dados, tem a extorsão também, quando a pessoa aborda, envolve ou alicia essa criança e após isso faz algum tipo de chantagem para extorquir alguma coisa. Ou dinheiro, ou fotos, ou imagens. Tá? Esse é um tipo de crime. Um crime também muito grave, né, e muito comum, que acontece muito, é a disseminação de fotos ou vídeos envolvendo crianças com cunho sexual. Mesmo que simulando, por exemplo, cenas de sexo. A criança não precisa estar nua ou com roupas íntimas. A simples simulação, ela já configura um crime virtual contra a criança. Uma plataforma criada em outubro desse ano pelo Ministério da Justiça tem o objetivo de combater esse tipo de crime. O site de Boa na Rede oferece conteúdos que mostram aos responsáveis como eles podem acompanhar o que é acessado pelos jovens na internet. Os pais devem ficar atentos a alguns sinais, como mudança de comportamento nos filhos. Criança que aparentemente começou a ficar muito estressada, muito irrequieta. Crianças que, por exemplo, evitam redes sociais, começam a se excluir, elas podem estar sofrendo cyberbullying, elas podem estar sofrendo algum tipo de agressão ou injúria, né, algum tipo de difamação, tá? Crianças que estão sempre ávidas por dinheiro, por exemplo, querem o adiantamento da mesada, a mesada não dá para aquele tempo ali estipulado pelos pais, pode estar sofrendo uma extorsão. Quando o crime for identificado, as vítimas e familiares devem fazer denúncia imediatamente, seja na delegacia, conselho tutelar ou Disque 100. Primeiramente, um pai que participa da vida da criança e do adolescente, que sabe o que está acontecendo, tá? Ele tem que fazer o boletim de ocorrência na delegacia, confiscar esse dispositivo móvel, o que quer que seja, da criança, tá? Retém aquilo e leva para a autoridade, que a autoridade policial, de posse disso, ela pode investigar, ir atrás dos criminosos e ela pode, inclusive, rastrear o indivíduo. Uma dica que se pode dar para os pais é para eles não tentarem se passar pela criança e falar com o criminoso. Porque muitas das vezes o criminoso percebe essa nuance, essa variação na conversa e aí ele destrói provas. Crianças e adolescentes estão se conectando cada vez mais cedo. Segundo dados desse ano da CETIC, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, 24% das crianças com até 6 anos de idade já tiveram acesso à internet. Na faixa etária de 9 a 17 anos, esse número dispara para 95%. O uso desenfreado da tecnologia dá lugar a novos crimes, que aumentaram no país. Em 2022, foram quase 112 mil denúncias de armazenamento, divulgação e produção de imagens de abuso e exploração sexual infantil, aumento de 10% em relação ao ano anterior. Para essa psicopedagoga, o primeiro passo para prevenir esses problemas é diminuir o vício em telas. Os responsáveis devem realizar mais atividades com os filhos, ao ar livre ou dentro de casa, para ajudar os jovens a reduzirem o tempo nos dispositivos.
E os pais também precisam ser exemplo. É necessário estabelecer um tempo, mas antes disso que os pais se coloquem como modelo, porque quanto mais os pais ficam frente a essas tecnologias, mais as crianças vão querer seguir esse caminho também. E em relação à idade, até os 2 anos, seria ideal que a criança não tivesse contato com isso. E após 2 anos, a ideia é que ela fique assim, no máximo 1 hora por dia. Eu ainda colocaria menos, meia hora. Isso inclui televisão, celular e outros equipamentos que você tenha na sua casa. E a principal arma dos pais sempre será a comunicação com os filhos. Porque hoje em dia tem muito problema com pedofilia e envolve muitas coisas também. Tem coisas que é muito importante o adolescente estar vendo no celular, porque é estudo, às vezes amizade, né? Mas eu acho certo sim os pais estar controlando. Comunicação é a base para tudo e eu tenho o hábito de conversar sobre tudo com minha mãe. Eu acho isso bem importante, essa relação entre família e filho, essas coisas, para tentar evitar mesmo esses tipos de coisa. E no próximo bloco você acompanha o resumo da sessão da terça-feira. Também vamos te mostrar detalhes de 2 projetos de lei aprovados. O primeiro vai incentivar o uso de lixeiras subterrâneas na cidade e o outro quer estimular o empreendedorismo feminino. São José deve ganhar uma feira sobre o tema. Tudo isso é depois do intervalo. E o Semana Legislativa está de volta e eu te convido para acompanhar o nosso resumo da última sessão, realizada na terça-feira. Os vereadores debateram assuntos de interesse público e também apreciaram uma série de documentos entre requerimentos, indicações e moções. Na 65ª sessão, os vereadores aprovaram 35 requerimentos, 3 atas e 2 moções da pauta de votação. Outras 186 indicações foram lidas. Elas incluíam pedidos para implantação de redutores de velocidade, serviço de fiscalização de trânsito, manutenção de boca de lobo, colocação de novas lixeiras no entorno de um campo de futebol, cobertura em quadra esportiva, entre outros. Entre os requerimentos aprovados, há um pedido dirigido à Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, para estudar a implantação de uma unidade bancária pública na Rua 15 de Novembro, no centro. Na área da segurança, constam pedidos à Polícia Militar para ampliação de ronda nos bairros Jardim Paulista e Jardim Residencial Sol Nascente. Durante a sessão, os vereadores demonstraram apoio ao filho do prefeito municipal, Anderson Farias, vítima de um atropelamento na Irlanda, que resultou na amputação de uma das pernas. E também fizeram cobranças por melhorias na cidade. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E o empreendedorismo ainda é um ramo dominado pelos homens, né? Mas as mulheres vêm ganhando espaço. E para dar ainda mais força e visibilidade a elas, a Câmara aprovou um projeto de lei para criar aqui em São José uma feira do empreendedorismo feminino. A proposta é criar uma rede de apoio e servir de exemplo para mulheres que sonham em empreender. Empreender não estava nos planos da Brida, mas há 3 anos ela percebeu que abrir um estúdio de fotografia seria uma oportunidade profissional que garantiria mais flexibilidade. E eu vi que no empreendedorismo eu teria alguns tipos de liberdade. Liberdade financeira, de escala, de crescimento, liberdade de tempo, de controlar a dinâmica do meu dia a dia. O caminho até aqui exigiu não só habilidade técnica, também foi preciso se dedicar ao planejamento da empresa. Para gerar uma experiência boa para o seu cliente, né, que seja uma experiência transformadora, vai desde o primeiro contato, na hora que ele entra às vezes no seu perfil nas redes sociais, como você se apresenta, no momento que ele faz a solicitação de um pedido de orçamento. Ter um bom plano de negócios é essencial para quem deseja ter sucesso. Primordial você ter um plano de negócio, saber, no plano de negócio você vai colocar, né, desde o início do seu negócio. Então o quanto você vai investir, quanto que você vai ter de retorno, em quanto tempo você vai ter esse retorno. Então é primordial você ter um plano de negócio. Trabalhar por conta própria é uma escolha cheia de desafios para qualquer pessoa. Mas questões culturais e sociais
fazem com que as mulheres enfrentem ainda mais obstáculos. E quando se fala de setores historicamente comandados por homens, encontrar espaço fica ainda mais difícil. Liz tem uma empresa que oferece suporte na área financeira e sempre escuta comentários cheios de preconceito. Para que a minha empresa, ter à frente a Liz como CEO dessa empresa, ir quebrando, estar dentro de grandes empresas hoje do Vale, foi um desafio. Muitas vezes eu ia nas reuniões, as pessoas falavam para mim, quando o CEO puder resolver, você me liga. Eu falava, não, sou eu que sou a CEO. Para auxiliar outras mulheres, ela e a Bruna decidiram criar a Associação de Empreendedoras e Empresárias de São José dos Campos. Hoje, 560 mulheres estão em processo de cadastramento. A ideia é unir forças para que todas possam se apoiar. A maior dificuldade é a dupla jornada, conciliar a casa, o trabalho, conciliar o cuidado com os filhos, o cuidado com ela mesma, porque diferente dos homens que empreendem, a mulher precisa se preocupar com ambas as coisas, com a empresa, com a casa, com ela mesma. Para incentivar ainda mais mulheres a encararem o mundo dos negócios, a Câmara aprovou um projeto de lei que inclui no calendário oficial de eventos da cidade a Feira do Empreendedorismo Feminino. A proposta dos vereadores Júnior da Farmácia e Juvenil Silvério autoriza a realização da feira uma vez por ano, com a concessão de espaço público sem custos, a fim de fomentar o empreendedorismo feminino no município. Isso vai gerar renda, Nós estamos falando de economia, O final lá é o recurso financeiro, De fortalecimento, troca de ideia, de como ganhar dinheiro, de como fortalecer sua empresa, entre outros mecanismos, que gera uma empresa, então essa troca de informação é muito importante no meio delas, e essa feira ela é importante que ela vai buscar esse mecanismo, e muito mais do que só empreender, A mulher tá lá na ponta também, no gerenciamento, na liderança, São José dos Campos, agora com essa lei, apoiando cada vez mais esse lado feminino de empreender em nosso país, Nós temos a obrigação de poder ajudar e criar meios e formas que esse empreendedorismo possa cada vez mais ter espaço e vez na sociedade. Então, a nossa missão aqui, enquanto parlamentares, poder propiciar, juntamente ao governo, esses espaços onde o protagonismo feminino cada vez mais avance e ocupe o lugar merecido que eles têm. Como aponta a justificativa do projeto, a feira homenageia as conquistas, inovação e resiliência das mulheres que lideram negócios, além de contribuir para o desenvolvimento econômico e ampliar as oportunidades no setor. E de maneira de trazer esse fortalecimento através desse evento anual para essas empreendedoras. Qual que é a importância desse evento? É o fortalecimento, é o relacionamento social entre as mulheres, de se fortalecer. Com a aprovação do projeto, Bruna e Liz já iniciaram os preparativos para a primeira feira do empreendedorismo feminino de São José. As empresárias estão animadas com a possibilidade de fortalecer a rede de mulheres empreendedoras. O intuito é elas poderem ter um espaço para poder divulgar o trabalho delas através dos estandes e se conectar com outros empresários, com outras empreendedoras. É uma oportunidade para que elas ampliem as suas redes e estejam cada vez mais buscando novos desafios para elas mesmas, participando, atuando. Essa feira ela veio da necessidade de nós abrirmos aí o mindset de muitas outras mulheres para que elas entendam que o negócio delas é tão valioso e que sim, merece um cuidado e precisa de estratégia, precisa de análise. E você já ouviu falar nas lixeiras subterrâneas? Aqui em São José já temos algumas. Além de serem mais benéficas para o meio ambiente, as lixeiras subterrâneas podem reduzir os custos da coleta em até 30% e utilizam menos mão de obra. Por isso, a Câmara aprovou um projeto de lei do vereador Marcão da Academia que vai incentivar a instalação dessas lixeiras aqui na cidade. 5 metros cúbicos de lixo acumulados passam despercebidos. As lixeiras subterrâneas do centro da cidade armazenam uma grande quantidade de resíduos
sem deixar a sujeira exposta. É uma lixeira grande, mas só que fica totalmente subterrânea. E para fora só fica a própria entrada dos rejeitos. Essa entrada, ela inclusive tem tampa, então fica totalmente acondicionado, evita cheiro, evita proliferação de bichos e evita lixo fora da lixeira, que é meio comum também, o munícipe acaba deixando fora da lixeira. Por enquanto, 2 locais da região central receberam as lixeiras, ao lado do mercado municipal e em frente à Praça do Sapo. Mas elas também devem ser implementadas em outros pontos do município. Isso porque a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei do vereador Marcão da Academia que autoriza o poder público a implementar as lixeiras subterrâneas em espaços públicos. Entre os benefícios apontados na justificativa do projeto estão higiene, segurança e redução de custos da coleta em até 30%. Quando você tem a lixeira subterrânea, você protege o lixo de animais, né? A gente sabe quantas vezes cachorros vêm, rasga, joga lixo para tudo quanto é lugar. A questão do cheiro, né? Que também vai proteger o cheiro, pode subir aquele cheiro forte. Então ele ali também segura a questão do cheiro que possa levar para a população e atrair outros animais. Ainda segundo o vereador Marcão, caberá à Urban indicar os locais para a instalação das lixeiras. É claro que é um modelo inovador, então eles estão num projeto até bem piloto, está caminhando, mas eu tenho certeza que nos locais com grande fluxo, né, de pessoas, de comércios, mercados, entre outros, que tem restaurantes, né, que tem muito a questão do lixo, principalmente o lixo orgânico, eu acho que essas lixeiras vão ajudar muito. As caixas metálicas têm 5.000 litros cada. Uma é destinada para o lixo orgânico e a outra para material reciclável. Elas são monitoradas por sensores que avisam quando a capacidade de armazenamento atinge 80%. O modelo apresenta inúmeras vantagens. Além de deixar as calçadas limpas, minimiza os riscos de entupimento de bueiros e problemas sanitários. A presença de lixeiras com alta capacidade, com maior capacidade de armazenamento temporário, ela é muito relevante. Relevante porque ela consegue remover das vias públicas, então, o resíduo que poderia ser acessado por animais, por aves e que em algum momento poderia haver ruptura, por exemplo, desse acondicionador do resíduo, para além de eu ter uma possibilidade de minimização, por exemplo, da coleta, porque essas lixeiras têm mais capacidade, então, de armazenamento, de conseguir deixar esse resíduo preservado até que a coleta venha com uma frequência menor, isso é muito relevante para a gente. Ela faz com que o convívio nesse espaço público não esteja limitado à exposição de acondicionadores, sacos plásticos, normalmente no Brasil é muito utilizado. 3 semanas após a instalação, as lixeiras da Siqueira Campos receberam quase 13 toneladas de resíduos. A Urban realiza a coleta diariamente através de um sistema mecanizado, que garante mais segurança aos profissionais envolvidos. A coleta é totalmente mecanizada, quer dizer, não existe o contato com a mão com os nossos coletores. É um caminhão que faz essa retirada, ele tem um muque, né, um tipo um guindastre, né, que ele retira toda aquela caixa, quer dizer, toda a plataforma que está lá subterrânea, ele faz o levantamento, o içamento, né, a gente issa aquilo lá e joga dentro do caminhão com um sistema automático de abrir o fundo, então ele sai pelo fundo, né, e aí enche no caminhão e volta a lixeira para o local. Doutora em Engenharia Sanitária, Fabiana Fiore destaca os benefícios da lixeira subterrânea e ressalta que também é preciso investir em ações educativas para ajudar a reduzir a produção de resíduos. Quando a gente pensa em resíduos, o ápice de uma boa gestão é a minimização da geração desse resíduo. E muitas das vezes, quando eu acondiciono de forma subterrânea, a população pode pensar que o sistema está resolvido. E não está, esse resíduo permanece ali e vai passar pelo mesmo caminho que os demais resíduos passam, que são coletados tradicionalmente na coleta porta a porta. Então, este é um cuidado que eu acho que a gente precisa ter
para comunicar ao agente gerador de que a minimização da geração do resíduo é fundamental. É ela que vai proporcionar com que a gente tenha uma qualidade de gestão e de manejo de resíduos sólidos no território. E agora eu comento sobre um dado que acende um alerta para nós brasileiros. Uma pesquisa internacional mostrou que o nosso país lidera o ranking de maior tempo de uso da internet. Isso mesmo, segundo os dados, em termos gerais, passamos mais da metade da vida conectados. Claro que hoje a gente usa a internet para tudo, né? Seja para estudo, trabalho ou diversão, mas o uso excessivo pode trazer consequências sérias. A internet faz parte da rotina da Rafaela. Durante o expediente, a profissional do marketing utiliza a tecnologia para conversar com clientes e usuários das redes sociais. Fora do ambiente de trabalho, as chamadas de vídeo ajudam a se conectar com os pais que moram em Florianópolis. Só que às vezes a vida profissional e pessoal se misturam e ela não consegue deixar o celular de lado. Mas às vezes é irresistível você ali abrir, dar uma olhadinha nos e-mails ou responder ao cliente e é bem difícil dormir com o celular do lado. Rafaela se encaixa em pesquisa divulgada por uma empresa de segurança virtual, que colocou o Brasil em primeiro lugar em uma lista de 175 países em tempo de uso de internet. Na média, os brasileiros passam 53% da vida conectados. Se colocado em prática, uma pessoa com 76 anos de idade ficaria 41 anos e 3 meses online. Para Vinícius, especialista em tecnologia, os números refletem a mudança da sociedade e o impacto das transformações digitais. Até mesmo hoje a gente nossos equipamentos, eles funcionam basicamente para estar conectados. Seja ele uma televisão, seja o nosso celular, seja relógios, enfim, todos os equipamentos estão sempre conectados e sempre na internet. Frequentemente, passar muito tempo conectado é visto como um problema, porém, a internet não é vilã. O digital proporciona acesso facilitado a todo tipo de informações, seja nas áreas de educação, ciência, cultura, entretenimento, entre outras. Por meio dela, é possível ampliar as oportunidades de emprego e encurtar as distâncias para se conectar com pessoas do mundo todo. Hoje, muitos empregos e fóruns e conversas mundiais só acontecem por intermédio da internet. Na pandemia, a internet se tornou um instrumento essencial para manter os vínculos. A internet nos trouxe acesso à informação rápida, conexão às pessoas do mundo inteiro. Inclusive, na pandemia, fizemos muitos atendimentos online que, se não fosse a internet, essas pessoas estariam sofrendo sozinhas em casa. A internet é uma ferramenta que traz benefícios se utilizada da forma correta. Através dela é possível estudar e se conectar com amigos e familiares. O problema é quando isso se torna um vício. Por isso, definir limites de tempo entre a vida online e a offline é importante para a saúde mental. Porque o trabalho ficou remoto, a educação ficou remoto, as conversas ficaram remotas, então tudo ficou muito remoto, né? Então, nesse momento, é um momento importante de parar e poder refletir e perceber o que eu estou fazendo no offline, né? O que a minha vida tem de relevante no offline. Porque se a gente não tiver esse pensamento crítico, a gente vai continuar vivendo no online, assim como a gente estava vivendo na pandemia. A exposição excessiva ao mundo virtual pode provocar, a longo prazo, doenças como depressão e ansiedade. Especialistas apontam a necessidade de conseguir equilibrar as atividades obrigatórias, como trabalho e estudo, e sempre reservar momentos para o descanso e lazer. Você ficar exposto a uma tela, vivendo online 10 horas ali dentro, né? O que sobra da sua realidade? O que sobra da sua interação com as pessoas? E isso causa ansiedade. A longo prazo, causa isolamento. Isso causa depressão, porque as pessoas, elas são feitas para se relacionar umas com as outras, né? A criar vínculo com as outras pessoas. A melhor maneira é a gente se atentar principalmente aos nossos compromissos. A gente tem que fazer ou de estudo mesmo ou de trabalho, organizar essa agenda e depois ficar atento à agenda social, que são os memes, que são as músicas, os conteúdos novos que são feitos. A Câmara tem contribuído com políticas públicas sobre o tema.
Por meio da TV Câmara, aulas de reforço escolar são transmitidas por meio de parcerias com o CAGE, para alunos que não possuem acesso a cursos vestibulares. O projeto de lei para implantar o ensino sobre a inteligência artificial nas escolas também foi aprovado pelos vereadores. Para o vereador Dr. José Cláudio, a educação digital é um caminho importante para criar consciência na sociedade sobre o uso correto da internet. Eu acho como lado educativo e lado da pesquisa fantástico, que a rapidez é absurdamente diferente do que da minha época de jovem, mas também tem a contrapartida das coisas que não são boas. Então, acho que essa política de levar essa informação é muito importante. E a gente volta depois de uma pausa rápida, mas não sai daí, porque no próximo bloco vamos te mostrar como vai funcionar o projeto que quer divulgar nomes de pacientes desconhecidos internados nos hospitais de São José e também falar de cultura popular. Dia das Bruxas que nada, 31 de outubro, é dia do Saci. A gente volta já. E o Semana Legislativa está de volta. O dia de finados foi especial para muita gente e nós aproveitamos a data para contar um pouquinho da origem do feriado e também mostrar as tradições que unem fiéis em memória aos entes queridos. Para muitos, o dia de finados é um momento de reflexão e agradecimento a quem muito ensinou, mas não está mais entre nós. Flores para os parentes queridos que já se foram. Os avós, os pais, tios e um primo da Silvana foram sepultados no cemitério municipal de São José dos Campos. E hoje, a aposentada faz questão de dar continuidade ao que a mãe fazia quando ela era criança. Minha mãe já trazia gente aqui, né? E ela sempre gostou de vir trazer flores, né? E agora sobrou para mim, que eu sinto bem trazendo flores, fazendo limpeza no túmulo, né? Porque eu acho que a gente tem que manter essa tradição. E eu fico feliz de fazer essa passagem de família, né? E são muitos os joseenses que mantêm esse ritual vivo. No dia 2 de novembro, somente o cemitério municipal recebe, em média, 50 mil visitantes. Tradição que foi incorporada à cultura brasileira. A data é muito católica, né? Mas isso não quer dizer que só os católicos que têm essa relação com os mortos. Então, cada religião tem uma forma de lidar, né? Mas a questão é que isso é quase universal, né? Toda a sociedade humana tem uma preocupação com a morte, com os seus falecidos, né? Algum tipo de relação. A gente vê isso desde os homens primitivos, né? O homem de Neandertal já tem evidência arqueológica de que eles enterravam os seus falecidos de forma organizada, colocavam homenagens, né? Então havia um cuidado com o morto, né? Aqui no Brasil, finados é um dia religioso, que chegou com os portugueses. Registros históricos apontam que cristãos da igreja primitiva já rezavam pelos mortos no século I. Para os católicos, a data é uma oportunidade de professar a fé. O padre explica que não é um dia para a tristeza, e sim de reflexão sobre os ensinamentos bíblicos. A gente tem certeza absoluta que eles não estão mortos. Por quê? Porque Jesus ressuscitou, apareceu vivo, ressuscitado e prometeu para nós que cremos nele que nos tiraria da morte e nos daria um corpo glorioso. Então nós cremos que essas pessoas estão no céu, estão vivas, continuam existindo no céu e intercedem por nós e para lá, para o céu, nós vamos um dia. Então é uma celebração da vida, na verdade. Não é de finados, não é de morte. Não, é uma celebração da vitória da vida sobre a morte. Nós cremos que a morte não tem a última palavra na nossa história. É a vida. Em outros países do mundo, como no México, a origem da celebração é indígena. O antropólogo esclarece que o culto aos mortos sempre acompanhou as civilizações e são rituais importantes para a humanidade. Todo ritual ele é importante porque ele organiza simbolicamente a vida humana, né? A gente é ritualizado o tempo todo, a gente pratica rituais em momentos que a gente nem sabe que está praticando ritual. É muito uma ferramenta do luto
cultural que a gente tem, né? Como uma técnica que a cultura produz para a gente lidar com a perda, né? Com a perda daqueles que a gente ama. Então, todo o processo de luto, por mais longo que ele seja, ele sempre é um processo ritualizado, né? Um luto que não é bem resolvido, por exemplo, ele acaba se tornando um problema. A data tem sim uma origem religiosa, mas para muita gente, estar aqui no Dia de Finados é simplesmente uma maneira de se sentir mais próximo de quem já se foi. É também uma forma de homenagear os antepassados e celebrar a história que eles construíram. No Dia de Finados, o coração de Silvana fica apertado. Ir ao cemitério ajuda a confortar a saudade que nunca vai deixar de existir. Eu venho que dá a impressão que eu estou perto deles. Então isso para mim não tem preço. É o que eu falei para você. Tristeza não, saudade sim. E um projeto de lei aprovado na Câmara quer autorizar a divulgação de fotos de pacientes desconhecidos internados nos hospitais da cidade. A proposta de autoria do vereador Fabião Zagueiro quer facilitar a identificação e o acesso à família. Claro que a proposta prevê cuidados para evitar a exposição e também o constrangimento dos internados. O apoio do poder público na busca pela identificação de pacientes desconhecidos internados em hospitais agora é lei em São José. O projeto de lei aprovado, de autoria do vereador Fabião Zagueiro, autoriza a Prefeitura a divulgar no site oficial fotos de pacientes sem documentos e que estão na condição de não identificados. Para o vereador, é importante que haja um órgão centralizador das informações. Tem pessoas que acabam perdendo documentos ou familiares que há tempos não vê, ele acaba entrando num hospital aí, né? Em acidentes e acaba a gente não acaba não vendo, não sabendo quem está internado no momento, né? Então, esse banco de dados com a foto do paciente vai ser muito importante para quando, né, um parente ou um amigo aconteça algo assim, ele esteja internado sem documentação, a prefeitura, né, em si, né, o hospital, mostrar para a gente a foto do paciente. Pelo artigo 2 do projeto, a fotografia dos pacientes sem identificação será divulgada em página de plataforma online e também poderá ser fixada no ambiente hospitalar. O Estado de São Paulo já disponibiliza uma lista de pessoas desconhecidas internadas em hospitais públicos. Porém, o vereador acredita que a seriedade do problema exige medidas a nível municipal. Mais uma forma de ajudar as pessoas que estão desaparecidas. A pessoa pode ser de outra cidade, né? E na maioria das vezes vai para a delegacia, né? Vai para os lugares e várias pessoas não sabem onde a pessoa está. Hoje o Hospital Municipal registra com frequência esse tipo de ocorrência. Segundo a Prefeitura, os pacientes chegam geralmente em duas situações: vindos de ambulância, geralmente desacordados, ou pelo pronto-socorro. O atendimento é feito de imediato, mas eles são registrados como pacientes desconhecidos e acompanhados pelo serviço social do hospital. Para quem conhece de perto o problema, o projeto de lei aprovado é sinônimo de otimismo. É o caso da Samile. A advogada mantém há mais de 10 anos um projeto social para a busca de crianças desaparecidas e vítimas de abuso. E a parceria com o poder público é muito importante para a solução do problema. Eu acho que é fundamental porque vai preservar o direito dessas pessoas, porque elas são fantasmas vivos, né? Elas ficam ali sem dignidade nenhuma. Quem são elas? A gente recebe através da internet e faz as denúncias pertinentes quando a vítima tem os dados conhecidos. Ou então vamos através da prevenção, promovendo orientação adequada de como prevenir, de como proceder com as denúncias, né? Ainda de acordo com o vereador Fabião Zagueiro, com a divulgação dessas informações, a população se torna multiplicadora e passa a ser mais uma parceira nesse trabalho. Eu acho que com esses bancos de dados, com o nome da pessoa ou com a foto, vai ser muito importante para os familiares ou os próprios amigos acharem. E o dia 31 de outubro foi o Dia das Bruxas, não? Aqui no Brasil, não só isso, a data também celebra o Dia do Saci, uma das figuras mais simbólicas do nosso folclore. E claro que a gente vai valorizar essa nossa cultura nessa data, e por isso fomos atrás de curiosidades sobre esse personagem. Quem é o Saci, hein? E olha, tem quem jure que ele existe, viu? A decoração você já conhece. Todos os anos, o Halloween toma conta das prateleiras das lojas. Itens que fazem parte do imaginário de todos.
Mas sem essa de abóbora dessa vez, hein? A bruxa e a vassoura vão dar lugar a um personagem que a gente conhece bem. É porque o dia 31 de outubro também é cheio de brasilidade, porque também é o dia do Saci. A celebração é uma alternativa ao Dia das Bruxas dos Estados Unidos, uma forma de valorizar os mitos e tradições nacionais. Mas para muita gente, o assunto é sério. O Giovanni já viu, ou pelo menos acha que viu o Saci. Tava lá tendo o Jardim Paulista, ele caminhava assim, muito rápido. Eu, com as duas pernas, não andava tão rápido quanto ele. Eu achava que aquele ser era de outro planeta, pela forma que ele corria com uma perna só, não tinha muleta, não tinha nada. Tava de bermuda. Eu falei, ou esse cara é Saci, ou esse cara é extraterrestre, porque o jeito que tá aparecendo tanta coisa engraçada nessa terra, não duvido mais de nada, não duvido mesmo, cara. Para outras pessoas, ele é somente uma figura folclórica. Quando a gente é criança, a gente acredita que existe, né? Depois que a gente vai pegando experiência, a gente sabe que Saci é uma lenda, né? Então é história que o povo conta, né? Então Saci não existe, então eu não tenho medo. Agora. Mas já tive. O gorro vermelho, o cachimbo, os saltos de uma perna só, o histórico fanfarrão. Elementos que ajudam a construir essa figura enigmática. Em outras regiões do país, ele assume formas diferentes. O Zeca é um especialista no assunto. Já são décadas pesquisando a vida do Saci. A paixão pela cultura é tanta que ele criou a Saciação, a associação dos criadores da memória do Saci. O Saci foi muito presente na minha vida, né? E quando eu era garoto, o Saci era uma coisa cotidiana na vida da gente. Aí você vai crescendo e tal. E há uns 20 anos, eu morava em Rio Preto e tinha um Jocelino Soares, um artista plástico. Ele era diretor da Casa de Cultura e eu ia muito lá. E ele falava da criação de Saci dele e tal. Aí a gente resolveu formar um grupo lá em Rio Preto que chama Saciação. E isso começou a crescer, a gente começou a fazer discussões, palestras em escolas. Os trabalhos do grupo resultaram em um documentário contando todo o contexto histórico desse personagem tão icônico. Mas para quem só acredita vendo, o Zeca recomenda calma. Ele diz que ficar frente a frente com o Saci não é tão fácil assim. Você quer ver o Saci? Vamos no final da tarde, esse é o melhor lugar, quando começa a escurecer. Pega uma violinha, uma cachaçinha e fica ali conversando despretensiosamente que ele vai aparecer. Primeira coisa, você precisa estar integrado a um ambiente onde tem Saci. Normalmente tem bambuzal, né? O Saci gosta muito de ficar no bambuzal. E aí você fica despretensiosamente com algumas pessoas, você vai ver. Trabalhos como esse são vistos pela Câmara como um meio de valorização da cultura brasileira e contribuem para a educação. Olha, primeiro que folclore, já o próprio nome diz, né? É cultura de um povo, né? Folk, povo, e lore é cultura, conhecimento, sabedoria. Então imagina você trazer para a educação todo um conhecimento, bagagem, histórias, lendas, brincadeiras, comidas, tudo que faz parte do conhecimento da cultura de um povo. Então é riquíssimo. Esse tema, apesar de agosto, né, dia 22 de agosto é o dia do folclore, agora em outubro o dia do Saci, mas a gente tem que trabalhar o ano inteiro. É possível trabalhar o ano inteiro na educação o tema folclore, com todas essas temáticas, passatempo, brincadeira, parlenda, alimento, enfim, é riquíssimo. Eu sou fã e quando estava na sala de aula, eu trabalhava muito folclore. Mas afinal, o Saci existe ou não? Bem, a resposta é simples. Ele existe na riqueza da nossa cultura. O Saci representa as raízes do povo brasileiro com todas as crenças, tradições e costumes transmitidos de geração em geração. O Saci é um símbolo importantíssimo de uma cultura vasta, de uma região, na época da colonização brasileira, muito vasta, que
uniu povos muito diferentes. O português que chegou, o colonizador, com o índio e com o negro. Da fusão dessas três culturas, nasceu uma riqueza simbólica que está espalhada pelo Brasil inteiro. O Saci é só uma dessas representações. O país tem uma cultura inigualável desse ponto de vista. Nós temos uma cultura muito rica no Brasil. Muito legais essas histórias, né? E que o nosso folclore possa ser mais valorizado. Esse é um patrimônio da nossa cultura. Bom, pessoal, Semana Legislativa fica por aqui, mas continue ligado na nossa programação. Se você quiser rever o nosso programa, é só acessar a nossa página no YouTube, o TV Câmara SJC. Lembrando que também estamos no Instagram e no Facebook, então segue a gente lá, @TV Câmara SJC. Um bom fim de semana para você, até mais!